Agora a aula relativa a princípios da administração pública. Os primeiros 5 princípios aqui são os princípios expressos na Constituição Federal e são chamados de princípios explícitos do direito administrativo. O primeiro é a legalidade, que a legalidade do princípio administrativo é a legalidade estrita, né? É diferente da legalidade dos particulares. Então, os agentes da administração pública só podem fazer o que a lei permite, diferentemente do particular, que pode fazer tudo que a lei não proíba. 2. O princípio da impessoalidade. O agente público deve deixar seus interesses pessoais de lado e buscar o bem comum da coletividade. Por isso, os atos do agente eles continuam válidos, mesmo após a sua saída do cargo, pois foram realizados por agente público competente. Então, aquela pessoa que realizou na figura do agente, não na figura do particular, né? E não pela pessoa do agente. Exemplo, necessidade de concurso público para cargo público. Então, necessidade de concurso público é um dos explícita, né, o princípio da impessoalidade. Senão, não é que tu vai convidar um amigo, um parente, alguma coisa para preencher aquele cargo. Né? Vai precisar fazer concurso público, para todo mundo passar pelo mesmo processo, né, igualitário, equitativo, para poder alcançar a vaga. Terceiro princípio é a moralidade. O agente deve agir com ética. Lembrando que nem tudo que é legal é ético. Né? Inclusive, qualquer cidadão, né, portador de título de eleitor, pode impetrar ação popular contra ato que seja lesivo à moralidade administrativa. O quarto aqui é publicidade. Os atos administrativos, via de regra, eles devem ser públicos. Publicado no Diário Oficial ou em sites, né? Não serão públicos quando ferirem a intimidade de alguém ou colocar em risco a segurança do Estado e da coletividade. A maioria dos atos só tem eficácia após a sua publicação. Né? Por isso que a publicidade é tão importante. E o quinto é o da eficiência, né, que foi acrescentado por último. A administração pública ela deve realizar o seu serviço de forma satisfatória, eficiente e com economia de recursos, inclusive de tempo. Agora, outros princípios que constam nas constituições estaduais, né, leis federais ou derivados da doutrina. O primeiro é um dos basilares aqui, que é a supremacia do interesse público sobre o particular. Então, o interesse público ele está acima do interesse particular. Ele gera prerrogativas à administração pública. Em caso de conflito entre o interesse particular e o público, deverá prevalecer, então, o interesse coletivo. Busca do interesse público. Né? A administração pública deve buscar o bem comum em todos os seus atos. Finalidade. A administração pública deve praticar atos buscando a finalidade específica prevista na lei. Qual é a finalidade daquele ato que ele está fazendo? Deve haver uma previsão legal para isso. Razoabilidade e proporcionalidade são dois princípios interligados e relacionados a atos discricionários. Porque só no discricionário é que tu vai ter liberdade, uma certa liberdade para agir, e daí esse teu ato pode ser razoável, né, proporcional ou irrazoável e proporcional. A proporcionalidade, ou proporcionalidade em sentido estrito, também é chamado assim, proporcionalidade em sentido estrito, é um dos aspectos da razoabilidade. Né? Parte da doutrina acha isso, que proporcionalidade, na verdade, não é um princípio, é um dos aspectos da razoabilidade. Que diz que deve haver equilíbrio entre o ato e a consequência. Né? Por exemplo, o servidor jogou um papel no chão, não vai demitir, né? Não vai dar uma advertência. Os outros dois aspectos da razoabilidade são adequação. O ato deve ser apto a atingir o fim almejado. Por exemplo, não adianta fazer um alvará de funcionamento para o sujeito reformar uma casa, né? Vai precisar de um alvará de construção ali.
E o outro aspecto da razoabilidade, né, o terceiro, é a necessidade, ou também chamado de proibição de excesso. O ato deve ser mais brando possível para que se alcance o resultado. Então, tudo isso ligado à razoabilidade. Razoabilidade. Então, é ligado na proporcionalidade, adequação e necessidade. Todos esses três itens têm que ser analisados quando a gente está avaliando a razoabilidade do ato. Os atos precisam também de motivação. Todos os atos devem ser justificados em fundamento de fato, né? Tem que ter um fundamento de fato, que é explicando a situação ocorrida, e de direito, que é explicando a lei em que foi baseado o ato, que basearam a decisão. Alguns atos não necessitam de motivação, como a demissão de cargo de confiança, por exemplo, né? É a função de confiança ou cargo em comissão. Se mesmo assim eles forem motivados, né? Por exemplo, o ato não precisa de motivação, mas foi motivado. E se for motivado por fundamento incorreto, o ato poderá ser anulado, mesmo ele, a princípio, não precisando de motivação. Então, o que é isso? É a teoria dos motivos determinantes, que está explicado aqui agora. A teoria dos motivos determinantes. A validade dos atos praticados depende da existência e veracidade dos fatos alegados. Então, o fato alegado ele tem que ser verídico, né? E tem que realmente existir, bem como da existência, vigência e pertinência dos pressupostos de direito invocado. Então, a lei que foi invocada, ela tem que existir, né? Tem que estar em vigência e tem que ter pertinência ao caso. O STJ que estabeleceu que mesmo os atos discricionários sujeitos a essa teoria. Segurança jurídica, um outro princípio também, o princípio administrativo, visa proteger os envolvidos e os terceiros de boa-fé das mudanças posteriores à interpretação da norma administrativa, ou seja, impede a retroação do ato. Né? O ato só vale dali para frente. O princípio da autotutela, então, a administração pública ela pode e deve anular o ato que for ilegal, então anular quando for ilegal, amparado no princípio da legalidade, né? Pode ser anulado também. Essa anulação ele pode se dar pela administração pública, mas pode se dar também pelo judiciário. E ela é ex tunc, ela retroage, né? Quando o ato é considerado ilegal, ele deixa de agir desde a sua criação. Ou, segundo o princípio da tutela, a administração pública ela pode também revogar os atos que forem inoportunos ou inconvenientes. O princípio da busca é baseado no princípio da busca do interesse público. Onde a administração pública faz aqui uma análise do mérito do ato. Já o judiciário ele não pode analisar o mérito do ato, então ele não pode revogar. O judiciário, então, ele não revoga. Mas ele pode julgar, o que o judiciário pode julgar? Ele pode julgar a própria revogação. Né? Então eu tenho um ato que eu revoguei. O judiciário não pode revogar aquele ato. Mas ele pode revogar, ele pode analisar, né, julgar essa revogação que eu fiz, que a administração fez. Aí pode. E é ex nunc. Ela não vai retroagir. Né? Eu vou revogar o ato, mas só vai contar dali para frente. Sem necessitar, recorrer então ao judiciário. Súmula 473 do STF. A administração ela pode anular seus próprios atos, então pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Não se originam direitos, por isso que é ex tunc aqui. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Então, respeitados os direitos adquiridos, então ele é ex nunc, né? Ele não vai retroagir.
Ressalvado em todos os casos a apreciação judicial, o judiciário pode apreciar o ato de revogação, não o ato administrativo revogado. Autoexecutoriedade também é um princípio administrativo. Os atos da administração pública eles são colocados em prática sem depender da autorização de qualquer outro poder. Tutela, ou também chamado de controle, é a faculdade ou dever dos órgãos da administração pública. Os órgãos da administração pública têm de controlar as legalidades dos atos da administração indireta, que também é chamado de supervisão ministerial. É o princípio da continuidade dos serviços públicos. O oferecimento desses serviços pelo Estado ou concessionários não pode ser interrompido, então não pode ser interrompido diante de seu caráter essencial. Indisponibilidade do interesse público. A disponibilidade é um dos basilares também, um dos princípios basilares. E ele gera restrições, enquanto a supremacia do direito público ele gera prerrogativas, né? A indisponibilidade do interesse público gera restrições à administração pública. Então a administração pública irá apenas gerir o interesse público. Exemplo, né? Não poderá renunciar de receita se não for por lei. E também não pode alienar bem público enquanto estiver afetado, eu acho que é enquanto estiver em uso. Presunção de legitimidade ou de veracidade, né? É outro princípio administrativo. Presume-se que os fatos sejam verdadeiros e que a atuação da administração pública é legítima, pautada em lei. Sendo assim, as decisões administrativas serão prontamente executadas, criando obrigações aos administrados e sanções àqueles que as descumprirem, cabendo o ônus da prova para a falsidade dessa presunção ao particular. Então, a presunção, o ônus da prova, ele, mesmo sendo a administração pública que acusa, a administração pública acusa o particular. Mesmo assim, o ônus da prova cabe ao particular, ele alegar que aquilo é falso, que a administração pública está acusando ele de algo falso. Então, ao particular é que cabe o ônus da prova. Isso se chama inversão do ônus da prova. Então, essa presunção de legitimidade ela não é absoluta, ela é relativa. E também conhecida como iuris tantum. E o princípio da especialidade, em que a administração pública ela se ramifica para que novas entidades criadas atuem especificamente em determinada área, gerando maior eficiência e não podem alterar os fins para que foram criadas. É para ter mais eficiência para o atendimento do serviço público.